Ramiro Delgado por aqui, do canal Trade Imobiliário, e hoje a gente vai falar sobre como encontrar imóveis antes de irem a leilão. É uma das perguntas que eu mais recebo em redes sociais e a gente vai falar disso aqui no detalhe nesse vídeo, tá? E antes de mais nada, se você por algum motivo ainda não me segue, eu peço para você me seguir já aqui e ativar as notificações. E existe um mito muito grande, parece que existe um site que você entra lá, www.imoveisantesdeiremaleilão.com.br. Gente, não é nada disso, tá? Esses imóveis antes de ir a leilão são imóveis de oportunidade, são imóveis que estão com algum embaraço ali e por algum motivo daqui a pouquinho ele vai a leilão se você não chegar antes ali e tirar esse imóvel da boca do leão. E quais são as principais causas que podem fazer um imóvel vir a ir a leilão e o motivo pelo qual você deve se antecipar e chegar antes nesse imóvel e fazer uma proposta? É muito comum ter casos de divórcio ali onde não há um entendimento e aí esse imóvel acaba indo a leilão para resolver aquela questão e o dinheiro seja dividido. Há casos ali de pessoas endividadas, mas aquilo ainda não recaiu sobre o imóvel e a gente consegue financiar esse imóvel com qualquer banco. Pessoas que às vezes estão mudando para o exterior e largaram o imóvel aqui. Tem N motivos que podem fazer com que o imóvel vá a leilão. Um inventário de família, por exemplo, é bastante comum, casos de herança ali, espólio e tudo mais. Então, nesses casos, a gente identifica esses imóveis de oportunidade montando uma rede de captação e consegue visitar esse imóvel, orçar reforma e, se for ligeiro, você consegue financiar esse imóvel com qualquer banco, dando a partir de 10% de entrada, tá? O grande X da questão é que você não pode fazer isso focando em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que quem está focado em tudo não está focado em nada. E uma das grandes vantagens de a gente buscar imóveis dessa forma é que a gente não precisa ficar catando imóveis em todas as pontas do Brasil, fazer um investimento numa cidade que você não conhece, num outro estado, em uma outra região. A gente monta uma rede de captação perto de onde você mora, num bairro de alta liquidez, ou numa cidade próxima à sua, caso a sua cidade não tenha muita liquidez, não tenha mais do que 100, 150 mil habitantes. Tá? Então a gente escolhe um bairro de alta liquidez e monta uma rede de captação que inclui corretores independentes, pequenas imobiliárias, e para isso a gente antes tem que fazer uma análise de viabilidade do imóvel-alvo. Então o caminho é um pouco mais longo do que vocês estão imaginando, de simplesmente entrar num site e procurar oportunidade e clicar em comprar, como se estivesse comprando ali, né, um brinquedo para o filho no Mercado Livre. Na verdade, a gente monta essa rede de captação e tem que saber qual é o imóvel-alvo. Ai, Ramiro, como é que eu vou saber que tipo de imóvel eu quero? Procurando um bairro de alta liquidez com base no valor do metro quadrado. Se você tem um bairro com um alto metro quadrado aí na sua cidade, é um excelente indício de que há alta liquidez, porque a oferta versus a demanda, ou seja, número de pessoas buscando imóveis ali naquela região versus a quantidade de imóveis disponíveis, faz com que o valor seja elevado quando tem muito mais gente buscando proporcionalmente. Então a gente identifica esses bairros de alta liquidez, escolhe ali 6 a 8 ruas também com base na liquidez e a gente vê quanto a gente tem de carta de financiamento. Tá? Então se você tem, por exemplo, 500 mil reais ali de carta de financiamento, você precisa, em via de regra, de aproximadamente 40% do valor de compra, que seriam esses 500 mil, para fazer esse investimento acontecer. Ou seja, 40% desses 500 mil, você precisa de uma liquidez de 200 mil reais para fazer esse imóvel acontecer. E com base nisso, você vê qual é o tamanho do imóvel nesse bairro que dá para comprar com esses 500 mil reais hipotéticos que a gente colocou aqui. Tá? Então você vê, por exemplo, eu vou fazer um flip em São Paulo, capital. Um bairro de alta liquidez ali. Tem Vila Mariana, Brooklyn, Moema, vamos pegar Pinheiros aqui como exemplo. Tá? Como é que eu vou saber em que tipo de imóvel eu vou investir? Claro, você vai notar ali nos grandes portais e também com base na rede, com base na base do ITBI daquela cidade, tá, que os bairros de mais liquidez costumam ter vaga de garagem nesse bairro, ainda que ele tenha algumas estações de metrô. Então você vê com o valor que você tem disponível qual é o imóvel que você alcança. Tá? Não é porque você tem uma carta de 1 milhão, por exemplo, que você precisa começar com um imóvel de 1 milhão. Você pode se basear nessa conta dos 40% e ver o risco que você quer assumir naquele momento. Se você quiser investir, por exemplo, 100 mil reais no máximo de liquidez sua, você vai fazer um imóvel de 400 mil reais, porque precisa daqueles 40%. E aí montar uma rede de captação, que significa seguir um passo a passo ali, no qual você vai entrar em contato com
corretores menores ali, de captação, pequenas imobiliárias, e dizer qual é o perfil exato do imóvel que você quer. E para isso já tem que ter uma análise de viabilidade bem feitinha, dizendo qual é o metro quadrado viável. E para saber o metro quadrado de compra viável, a gente parte do metro quadrado de venda viável. Diferentemente do que muita gente pensa, eu não posso chegar e comprar um imóvel ali por 500 mil e resolver que se eu coloquei 100 e pouco de reforma, eu quero X de lucro, eu vou vender por 780 da minha cabeça. Não é a gente que dita o valor de mercado desse imóvel. Já existe um valor de mercado que a gente aprende a calcular com base em anúncios de outros similares, descontando alguns índices, ou com base na própria base de dados do ITBI, que são as transações efetivamente realizadas do município, ou com base naqueles imóveis com a marca de venda ali, dos contatos que a gente estabelece com as imobiliárias locais. Uma vez sabendo o metro quadrado de venda, eu já sei automaticamente o metro quadrado de compra, porque tem todos os custos ali detalhados, ITBI, registro, parcelas de financiamento, os custos nos quais você vai incorrer. Então, sabendo o metro quadrado de compra, fica muito mais fácil de você estabelecer uma rede de captação, mandando mensagens, entrando em contato com corretores, e vai ser feito um grande filtro ali de corretores e imobiliárias, tá? Nesse grande filtro, se você entra em contato, por exemplo, com 30 corretores imobiliários, 20 vão te responder, 10 vão te mandar alguma coisa interessante e 5 vão te manter na busca ativa ali na rede deles, porque é muito mais interessante eles mostrarem esse imóvel para você, investidor, do que mostrar esse imóvel para alguém que é curioso, está visitando diversos imóveis ali e fica escolhendo detalhezinhos, acaba não comprando nenhum. Tá, então dessa forma você consegue se antecipar e tirar muitos imóveis ali do que eu chamo de boca do leão. O imóvel às vezes está quase indo para leilão e você consegue se antecipar ali como investidor, fazer uma proposta ali por esse imóvel, tá? O banco vai, como você vai financiar esse imóvel fazendo alavancado, tendo um ROI, retorno sobre valor investido mais alto, o banco vai validar ou não aquela documentação. Se o banco disser que por algum motivo ele está impedido de ser financiado, tudo bem, você parte para o próximo imóvel e assim por diante, de maneira que você faça esse movimento até encontrar o imóvel que dê pelo menos 30% de ROI, ou seja, 30% de retorno sobre o valor investido. Então, esse é um resumo bem breve de um passo a passo aqui, de uma das maneiras que a gente tem de chegar a imóveis viáveis, chegar a imóveis antes de ir a leilão. Porque uma vez que esse imóvel foi a leilão, a concorrência já está muito alta, principalmente em bairros de alta liquidez das grandes cidades. Tem muita gente comprando para morar, então um desconto baixo ali de 10%, 15% para ele já está mais do que suficiente para a pessoa que vai comprar para morar. Para a gente investidor, não, a gente tem que ter desconto mais alto porque a gente tem outros custos ali, inclusive em muitos dos casos imposto de renda sobre o ganho de capital. Então a gente consegue se antecipar esse movimento, fazer de maneira alavancada com o dinheiro do banco, a gente visita o imóvel, sabe quanto vai investir nessa reforma, sabe quando vai vender esse imóvel com base na liquidez de outros anteriores e por quanto vai vender esse imóvel, automaticamente qual vai ser o lucro daquela operação. Então foi um resumo muito breve de como é uma das maneiras que a gente utiliza aqui de achar imóveis antes de ir a leilão. Existem outras formas de montar a rede de captação e tem muitas nuances ali, mas o vídeo vai ficar muito longo, então eu convido você, inclusive, para se inscrever aqui, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, para receber as notificações aqui, ativar as notificações para quando a gente fizer novos vídeos, e deixa também aqui embaixo sua dúvida, seu comentário. Se você já sabia alguma maneira de achar imóveis antes de ir a leilão, comenta aqui embaixo se você gostou dessa pequena aula explicativa. Estou te aguardando no próximo vídeo.